Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico de enfermagem. Vocês todos têm muitas dúvidas sobre como a gente monta esse tipo de diagnóstico. E o que a gente precisa fazer para montar o diagnóstico de enfermagem? Ele começa quando a gente está fazendo a primeira fase do processo de enfermagem, que é quando a gente está na anamnese e no exame físico. A gente precisa ter uma boa investigação de enfermagem, um olhar puxado para a clínica, pegar as características definidoras, pensar que o diagnóstico de enfermagem vai vir com raciocínio e a partir dessas características que a gente pegou no exame físico e na anamnese. O que vocês precisam saber para começar? Os domínios e as classes da Nanda. Se a gente pensar que todas as nossas necessidades fisiológicas vão estar atendidas por algum domínio, vocês conseguem alcançar. Por que a gente separou em domínios e depois as classes e por último os diagnósticos? E como que o diagnóstico é composto? Ele é composto, a principal parte dele é o diagnóstico de enfermagem, que é o problema potencial ou risco identificado em indivíduo, família ou grupo. A característica definidora, que é um sinal ou um sintoma que aquele paciente está apresentando. O fator relacionado, que é a causa. O fator de risco é algo que vai determinar alguma situação que pode acontecer no futuro. A população em risco são aquelas pessoas que estão mais propensas a desenvolverem aquele diagnóstico. E como são associadas, é quando a gente pensa nos diagnósticos médicos, em algum tipo de lesão, procedimento ou dispositivo invasivo, tá bom? Como que a gente compõe um diagnóstico de enfermagem? A gente faz o nome do diagnóstico, é aquele nome principal que a gente vai achar no sumário da Nanda, que vai estar relacionado a que é alguma causa ou um fator relacionado, que depois vem seguido por evidenciado por sintomas e características definidoras. A partir de agora, eu vou sugerir que você abra o seu livro da Nanda, que eu vou dar alguns casos para vocês pensarem e então começarem a construir o diagnóstico, tá bom? Aqui eu tenho uma menina que ela não gosta de fazer atividade física, ela faz quase nenhum tipo de exercício, mora no segundo andar de um prédio e nunca sobe de escada, sempre de elevador. Ela, se tiver que andar, ela se recusa a andar, sempre para o mais perto possível no estacionamento de onde ela precisa entrar. Esse é o estilo de vida dela, tá? Já esse menino, o que a gente tem aí do lado? Que ele é um cara que ele gosta de fazer atividade física, ele melhorou o tipo de alimentação dele, ele descobriu que ele tinha um diagnóstico de hipertensão e que ele pode ser melhorado, né? Que ele pode conseguir estar melhor fazendo essas atividades físicas e se alimentando melhor, tá bom? Agora, deem pausa aqui no vídeo, escrevam os diagnósticos possíveis e depois passem para a próxima página, tá? Ó, tô esperando. Escreveu já? Esses são os diagnósticos que eu selecionei. Podem existir outros similares. Vocês podem encontrar outros fatores relacionados, refletir de uma outra forma. Só que o que é o principal? Vocês têm que ter esse tipo de construção, o relacionado e evidenciado por. E não pode ser esquecido de colocar nenhuma das observações que eu dei do caso, tudo bem? Agora, no domínio de nutrição, eu tenho essa menina aqui, que é o primeiro caso, que ela é uma pessoa que está com IMC ainda bom, mas está no limite para virar sobrepeso. E ela tem esse hábito de ficar comendo qualquer coisa, hambúrguer, beber refrigerante, comer muita fritura, tá? Já o segundo caso, ele é um menino que não está conseguindo fazer a gestão de litro de água o suficiente e está sentindo muita sede. Ele está ali, ó, tentando alcançar a garrafa dele, tá? Já no última foto, que é um bebezinho, é um bebezinho que, como vocês podem ver, tá com essa pele bem característica. E ele é uma criança que não está conseguindo ter uma boa pega na hora da amamentação. E aí, quais são esses 3 diagnósticos? Deem pausa no vídeo, escrevam e voltem cá depois, tá bom? Esses foram os diagnósticos que eu selecionei. Eu estou tentando fazer os casos o mais perto possível para vocês alcançarem esses diagnósticos, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, coloca aqui nos comentários que depois a gente volta a conversar sobre eles, tá? Já no domínio de eliminação e troca, eu trouxe 2 diagnósticos também para vocês refletirem. Essa menina, ela tá com dificuldade de fazer xixi, ela não tá conseguindo ir no banheiro, porque ela sente muita dor quando faz xixi
E quando a gente foi pro hospital com ela, ela descobriu que tem uma infecção sanguínea, tá bom? Já o menino, ele tá com o abdômen bem grande, ele tá com essa dificuldade de ir evacuar, apesar de continuar evacuando, ele diz que não tá evacuando na mesma frequência. E por que ele acha que isso aconteceu, né? Ele estava numa casa com os tios dele, agora ele está morando em uma outra casa. E com isso, teve uma diferença no hábito dele de comer. Ele está diferente do que ele estava comendo antes do que ele está comendo agora, tá? Peguem o livro de novo, deem uma lida e voltem aqui daqui a pouco. Quando a gente fala do domínio atividade e repouso, eu vou colocar para vocês uma história de enfermeiro, que é um enfermeiro que está sem dormir há muitas noites, porque ele estava fazendo muitos plantões noturnos e está se sentindo bem cansado. Qual será o diagnóstico de enfermagem para ele? Esse é o diagnóstico, gente, que eu selecionei. Vocês podem pensar em outros, tá? Essa aqui é uma senhorinha que ela começou a esquecer como ela fazia a comida dela. Sempre disseram que a comida dela era gostosa, mas agora ela tem esquecido. E ela esquece frequentemente algumas situações, por exemplo, onde ela deixou a chave, como é que mexe na panela. Esses são os problemas que ela está apresentando pra gente, tá bom? Então, o diagnóstico que eu botei para ela foi esse aqui. Quando a gente vai para o domínio de autopercepção, eu tenho duas condições, tá? A primeira é essa menina teve um diagnóstico de câncer e ela estava muito triste, ela estava muito desorganizada e começou a pensar em se dedicar a uma religião para que ela se sentisse um pouco mais pronta para aquele momento. Então, ela começou a ter mais esperança para passar por aquele diagnóstico de câncer. Já a segunda menina, ela tem um MC abaixo da linha do padrão normal, ela já está no padrão de magreza, e elas têm essa estrutura como vocês estão vendo aí, bem magra, bem emagrecida. Ela não acha que ela é emagrecida, ela é uma paciente que entrou na unidade com um quadro de bulimia. Olha só como esses diagnósticos aqui fazem sentido. Aqui eu tenho diagnósticos bem atuais, né, pra gente refletir sobre eles, tá bom? Essa primeira menina aqui, ela é a filha de um senhor que sempre precisou de cuidado, tá? O pai dela sempre precisava de cuidado, só que ela dividia com os irmãos. Durante a pandemia, como só ela morava com o pai, só ela começou a cuidar do pai, tá bom? Vamos lá. Ela tá muito nervosa, tá dizendo que ela não tem muita paciência. E essa situação da pandemia e ela ter que cuidar sozinha do pai fez com que ela tivesse que realizar mais tempo, mais cuidados com ele, tá? Vamos ver se vocês conseguem achar qual é o diagnóstico dela. Já o menino do lado, ele era uma pessoa muito sociável, ele sempre estava com os amigos, com os familiares, gostava muito do trabalho dele. E agora, quando ele está com essa situação da pandemia, ele acabou pegando Covid leve, e teve que ficar preso, né, dentro de casa. E ele sempre fala pra gente na nossa teleconsulta o quanto que ele tá triste, quanto que ele tá insatisfeito por estar nessa situação de não poder ter convívio social, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem achar os diagnósticos para eles. Domínio sensualidade. O que aconteceu? Esse casal, durante a pandemia, perdeu o emprego. Então, eles voltaram a morar com os pais, tá? Voltaram a morar com os pais da menina. E aí, eles estão relatando pra gente que eles têm dificuldade de ter um relacionamento sexual por causa dessa nova moradia deles, tá? E eles acabam dizendo que eles não estão mais satisfeitos como eles eram antes. Qual será o diagnóstico que a gente pode dar para eles? Pensem aí juntinhos comigo. Não esqueçam de estar usando o livro para isso, tá bom? Nesse domínio de enfrentamento e tolerância ao estresse, a gente vê que teve um acidente de carro em que a pessoa que se envolveu nesse acidente sobreviveu, não teve nenhum tipo de prejuízo mais grave fisicamente, só que ela tem se sentido um pouco preocupada com o que pode acontecer, tá? Ela tá aqui pensando no futuro.
Essa segunda situação, essa pessoa, ela demonstra que ela está numa situação que muito ansiosa, está com novas preocupações, novas contas para ela pagar. A vida dela ficou muito confusa com a pandemia, porque ela não consegue se adaptar ao home office. Ela tem várias situações de estresse envolvidas na vida dela. Por isso, ela está desenvolvendo esse quadro mais nervoso, mais preocupado com o futuro. Peguem um livro e façam um diagnóstico de enfermagem de vocês. Esses foram os diagnósticos que eu selecionei. Vamos para o próximo. Esse aqui é um jovem adulto em que ele está em um momento de decisões da vida dele. A pandemia trouxe diversas modificações e ele nunca teve que tomar decisão por ele mesmo, mas agora que o pai dele morreu, ele precisa refletir sobre como que ele vai chegar a uma decisão. E ele se mostra muito angustiado, muito nervoso quando conversa com a gente sobre essas decisões que ele precisa tomar para o futuro dele. Esse é o diagnóstico que eu espero que vocês encontrem para o nosso paciente. Domínio de segurança e proteção, eu tenho essas duas situações para vocês, tá? Esse aqui é uma criança em que a gente percebe que ele tá com essa pele um pouquinho mais avermelhada, provavelmente ele tá com febre e há um diagnóstico de enfermagem para essa situação. Essa aqui é uma adolescente em que ela está com... Ela ainda não teve nenhum tipo de automutilação no corpo dela, mas ela apresenta baixa autoestima, ela fica preocupada, ela acha que se ela fizer algum mal para o corpo dela, isso tudo vai passar, essa dor dela passará. Então eu quero que vocês encontrem diagnósticos de enfermagem para essas duas situações. Então essas são as respostas possíveis para esses tipos de situações que eu dei para vocês, tá? Quando a gente vai para o domínio de conforto, eu tenho algumas situações aqui para contar para vocês. Esse garoto, ele está com muita ânsia de vômito, está se sentindo meio enjoado. Ele está nessa situação aí porque ele acabou de descobrir que ele vai ser pai. Então ele está ansioso, está nervoso. Já nessa segunda figura, a gente tem alguém que começou a fazer um isolamento social, ele está se sentindo um pouco sozinho, mas ainda não apresenta uma grande angústia quanto a isso, tá bom? Pega seu livro e pensa lá sobre esses diagnósticos. No último domínio, que é crescimento e desenvolvimento, a gente apresenta essa criança que foi muito exposta às telas e com isso ela teve um prejuízo na visão. E um prejuízo na visão pode trazer diversos riscos para essa criança. E eu quero que vocês encontrem o risco para essa criança que tem esse prejuízo devido às telas, tá bom? Esse foi o diagnóstico de enfermagem que eu encontrei para esse menino e eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais de como que funciona a construção do diagnóstico de enfermagem, tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje e até a próxima!